continuando a fala, vou fazer a prece de Ismael. No momento da prece, eu gostaria que todos estivessem de olhos fechados. No mais puro amor, nós possamos emanar energias de socorro a todos os nossos irmãos que de alguma forma sofreram algum tipo de flagelo nessas chuvas. Não só no Vale do Taquari, mas em todo o nosso Rio Grande do Sul, que foi assolado por esses desastres naturais. Hoje a gente tem que dar graças a Deus, nós estamos dentro das nossas casas quentes, confortáveis, ou às vezes temos um teto, mas não molha, nossa cama não molha. E hoje a gente sabe que muita gente não tem onde morar, não tem cama, não tem nada, perderam tudo. Os animais, os nossos queridos irmãos animais que também desencarnaram nesse desastre. Então que vocês possam, nesse momento, fazer uma corrente de luz e que essa corrente vá até esses irmãos para tentar confortar um pouco o coração deles. Eles precisam disso, eles não precisam não só dos alimentos, não só dos materiais de limpeza. Eles precisam de um alento no coração deles. Eles precisam ser ouvidos, ser entendidos, que a dor deles é a nossa dor também. Eu sofro por ti, meu irmão. Eu sinto a tua dor. Eu sinto a tua dor. É assim que nós temos que pensar. A tua dor é a minha dor. No momento que a gente fizer isso, com certeza a gente vai estar muito mais perto de Cristo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu intenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante, pelo nosso Brasil, pelo nosso Rio Grande do Sul e pela humanidade inteira. Que assim seja. Hoje me foi incumbido falar algumas palavras que o nosso palestrante do dia ficou preso no trânsito. Assim é a nossa vida, às vezes a gente programa, tem trilhado um caminho e não acontece ao nosso contento porque os caminhos de Deus são um pouquinho diferentes dos nossos, né? Então o irmão Ribas, que seria o que faria a palestra hoje, por motivos de problema com o carro dele, não conseguiu chegar. Então, me foi designado hoje falar algumas palavras para vocês. Me veio como puxar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E não sei o porquê hoje, quando eu estava tomando meu passe, uma das orientações que me veio do Dr. Schumann
era exatamente falar sobre essas catástrofes. Não sei se esse capítulo que eu abri aqui vai ter algo a ver com isso, mas pelo título eu acho que tem. Então, como diz a espiritualidade, nada é por acaso. Tem uma cadeira aqui ainda, se alguém quiser sentar. Ó. Progressão dos mundos. O progresso é uma lei da natureza. Deus, por sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos às leis do progresso. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Enquanto os seres vivos progridem moralmente, seus mundos progridem materialmente. Se fosse possível acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o início de sua criação, veríamos que ele progride continuamente, mas em graus imperceptíveis para cada geração. Esse progresso oferece a seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles também avançam no caminho da própria evolução. Assim, progridem juntos os homens, os animais, que são seus auxiliares, os vegetais e suas formas de habitação, pois nada fica estacionar na natureza. Como é grandiosa essa ideia e digna do Criador. Como é pequena e indigna a ideia de que somente na Terra exista vida inteligente, reduzindo a humanidade a alguns homens que a habitam. A Terra já esteve material e moralmente num estado inferior ao atual. Porém, pela lei de progressão dos mundos, atingirá sobre o aspecto material e moral um estado mais avançado em relação ao que se encontra hoje. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e passará de um mundo de provas e expiações a um mundo regenerador. Então os homens serão mais felizes porque reinará a lei de Deus. Que assim seja. O nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou tentando achar para ser específico, achei. Foi publicado em 1861 pela primeira vez. 1861, Kardec já falava sobre o momento da transformação do nosso planeta de expiação para um planeta de regeneração. E esse momento é chegado. Desde 1969, para quem já viu ou ouviu alguma coisa do nosso querido e amado Chico Xavier, existe um trechinho, acho que até tem um livro chamado Data Limite, no qual ele conta, ele relata que Jesus Cristo, em 1969, intercedeu pelo nosso planeta, pedindo para que nós que se tivesse compaixão da Terra, que estava previsto se o homem não entrasse nesse período de regeneração, que nós não começássemos, se nós não olhássemos para o nosso irmão como nosso irmão, como uma imagem e semelhança de Deus, né? Era para ver a destruição do nosso planeta, de alguma forma, com alguma catástrofe ou com a mão do próprio homem, uma guerra nuclear ou coisa parecida. Então, na data limite, em 1959, Jesus Cristo pediu mais 50 anos pelo nosso planeta, que o qual deu em 2019, foi a data limite, né? Então, nós, como estamos já adiantados em alguns contextos no nosso processo de regeneração, essa data foi aceita, vocês podem perceber. Muitos diziam 2012, 2002, aquelas datas cabalísticas, o mundo vai terminar, um cataclisma, a Terceira Guerra Mundial estava chegando, as revelações
de Nossa Senhora, etc, etc. Nada aconteceu. Né? Por que nada aconteceu? Porque a mudança, a destruição, é a destruição daquele homem antigo, aquele homem bárbaro, aquele ser humano que era na lei de talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Resolvia tudo vamos lá fora, vamos brigar, vamos lá, vamos fazer um duelo. Antigamente era tudo assim. A honra, ela era resolvida na ponta da faca, na ponta da espada, na ponta da baioneta, na bala. Então era um mundo mais bárbaro. O homem não tinha evoluído. Conforme até Kardec fala aqui nesse capítulo, o mundo evoluiu. Então é isso que hoje o Evangelho diz. Que essa mudança, sim, ela ocorreu, mas ocorreu dentro de nós. Reforma íntima. Nós nos melhorarmos como seres humanos. Nós termos o discernimento que se um irmão cair em uma sinaleira, eu sou sim obrigado, como um cristão, em juntar aquele irmão. E não fazer vista grossa. Jesus Cristo mesmo fala para nós que muitas vezes aqueles que a gente está ajudando ou menosprezando, é Ele. Nós estamos menosprezando Jesus Cristo. E aí, é aquele créditozinho que vai sendo depositado na nossa continha, o nosso resgate, a nossa evolução espiritual, de espíritos encarnados, que é o que nós somos aqui. Somos espíritos que estamos buscando a nossa evolução como irmãos, como seres humanos. Hoje é certo que se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não começarmos a olhar as pessoas com mais amor, aqui a gente não vai ficar. A diferença do que acontecia antigamente para hoje, que hoje é tudo mais rápido. Hoje não tem mais tempo de nós, não vou cumprir com a minha obrigação, porque todos nós sabemos as nossas obrigações aqui como seres encarnados. Porque lá dentro, no nosso íntimo, a gente sente, lá dentro, nós conversamos com os nossos mentores, com Deus, com Jesus, e a gente ouve aquela voz que diz o que nós temos que fazer. E às vezes a gente não quer dar ouvidos. E isso só atrasa a nossa evolução como seres encarnados. Aí a gente pensava antigamente, não tem problema, eu vou desencarnar, eu volto e vou corrigir aquilo que eu não fiz. Não. Na atual conjuntura a qual nós encontramos, se isso acontecer, se eu, Rui, hoje, escolhi para essa minha vida ser um médium, me dedicar ao amor e à caridade, e por algum motivo eu não aceitasse isso, meu livre-arbítrio, mas eu ia voltar e ia fazer isso que eu escolhi agora? Aqui não. Posso voltar num mundo, num planeta menos evoluído, de terceira dimensão. Aqui eu não consigo mais. Aqui é minha data limite. Então, meus irmãos, o quão importante é a reforma íntima, o quão importante é nós valorizarmos a gratidão, o amor e a caridade. E pararmos de olharmos o nosso umbigo. Olhar nós como somos a vítima da história. O Espiritismo diz, nada é por acaso. Se eu briguei com a minha esposa, porque eu fiz errado, algo dizia que aquilo estava escrito. Saí correndo, bati meu carro num poste. É o encosto. Um espírito. Nada é por acaso. Alguma coisa eu tenho que tirar de proveito daquilo que aconteceu. Por que eu bati? Porque eu estava descuidado, porque eu não dei valor que eu deveria dar para as leis de trânsito, eu não respeitei as leis de trânsito.
Eu estava no celular e já me aconteceu isso. Já sofri um acidente por estar no celular. Minha culpa. Então, ha chegado o momento, meus irmãos, da gente começar a olhar mais para nós e para os nossos irmãos. Tragédias ambientais. Estava ouvindo uma palestra de uma pessoa a qual, isso é minha opinião como Rui, tá? A qual ela disse que os cataclismas, as erupções, as falhas nas placas tectônicas, as quais há o choque e os terremotos, como aconteceu agora em Marrocos, onde houve um desencarne coletivo de milhares de irmãos nossos, né? Que isso aí muito é de seres das sombras que estão lá no fundo da Terra, nas placas tectônicas, botando bombas e explodindo. Será? Será que isso já não estava programado? O desencarne coletivo? Kardec fala sobre o desencarne coletivo. Ele existe? O desencarne coletivo nada mais é do que uma junção de irmãos naquele momento que precisam desencarnar, porque escolheram e precisam passar por aquilo, para a sua depuração, para a sua evolução como irmãos encarnados. É difícil falar sobre isso, sobre esta parte do quão culpado é, porque às vezes a gente não consegue. Será que eu vou ter tanto amor assim, de um dia não condenar ou não julgar uma pessoa, porque a gente julga muito. E eu me coloco nessa posição. Eu me coloco nessa posição de julgar um pedófilo, um assassino. Mas eu tenho que julgar ele pelas leis da sociedade, mas não condenando ele. Por quê? Porque ele é o causador de uma tragédia. Mas o porquê que aconteceu a tragédia com a vítima? Aos olhos do espiritismo. Aos olhos da espiritualidade. Às vezes é difícil. Eu não consegui até hoje, digo para vocês, confesso. Eu tenho poucos anos de espiritualidade. Mas até hoje eu me coloco nesse lugar e é difícil. É muito difícil. É muito difícil a gente não conseguir julgar. Não conseguir olhar com os olhos da condenação. Mas o próprio Jesus diz: perdoai 70 vezes 7. Né? E o perdoar não significa que você aceitou o erro da pessoa. E sim, você se libertou daquilo. É importante. As pessoas acham que eu vou te perdoar porque tu me bateu. Esquece, perdoa a pessoa para tu te libertar daquele fardo. Agora, a pessoa que causou a agressão, ela que vai fazer o acerto de contas dela com a espiritualidade e com Deus. É dessa forma que a gente tem que pensar, é dessa forma que nós temos que agir na reforma íntima. O mundo precisa disso. O mundo precisa que eu olhe para o meu irmão e diga: o que você precisa, meu irmão? Aonde eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? Fico feliz e fico muito agradecido. Agradeci muito hoje e muito ontem no meu evangelho por todas essas pessoas, por todos os nossos irmãos que se deslocaram de suas casas e foram ajudar lá naquela tragédia, de alguma forma. Hoje eu fiquei sabendo que todas as casas da cidade de Mussum internamente estão limpas, graças a essas pessoas que ajudaram. Olha que maravilha isso. Essa ajuda, essa união de todos em prol de uma causa comum. Né? E pedindo que não se fosse filmado, porque não é populismo, não é mídia. Não.
Eu não vi, pelo menos hoje, o celular um equipamento tão agressivo que é instantâneo. Acontece uma tragédia, em segundos tu já está vendo nas mídias. Eu não vi nada sobre pessoas limpando casas. Foi no silêncio. Essa é a verdadeira caridade. É isso que o Espiritismo quer. O Espiritismo quer que tu faças a caridade e não faça alarde do que você está fazendo. Essa é a verdadeira caridade. Então, meus irmãos, para a noite de hoje era isso. Agradeço a presença de vocês, agradeço a paciência de vocês de me ouvirem, né? Eu falo demais, né? Sou vendedor, então, às vezes, quando eu me perco nas palavras, ainda bem que eu fui dar uma olhada para o relógio e vi que já estava me estendendo na palestra. Mas gratidão a todos, espero que todos vocês saiam daqui melhor, né? E pensem um pouco nessas mudanças que a gente pode fazer na nossa vida. Gratidão e uma excelente semana a todos vocês. Fiquem na paz de Deus.